Bom dia, Aline, tá me ouvindo? A gente espera mais uns 2 minutinhos para iniciar. Agora são 10h02. Oi, Daniele, bom dia. Fica à vontade, a gente aguarda. Oi, Aline. Então tá bom, a gente espera uns 2 minutinhos, a gente já inicia, né? Eu acho que a gente já tem bastante... A sala tá cheia já, né? Sim. Já tem 112 participantes. A gente já começa então em um minutinho, tá? Perfeito. Sigo as suas orientações. Obrigada, Daniele. Então tá bom, até já. Bom, eu acho que a gente pode dar início agora, Aline, ok? Então vamos lá, pessoal. Primeiro, bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui nesse webinar. Agora nós estamos aqui com 135 participantes. A gente fica muito feliz aí com a presença de todo mundo. E primeiro eu gostaria de agradecer, então, a nossa parceria com a Zevir, agradecer aí a Aline, que vai conduzir com a gente essa participação e essa apresentação. A Aline vai apresentar para a gente uma ferramenta muito importante aí, como recurso de pesquisa, que é o Scopus, né, Aline? E para dar algumas informações para vocês. Eu vou mediar, né? Então, eu sou a Daniele, bibliotecária Estão de Bibliotecas, vou mediar junto com a Aline, vou acompanhar o chat, se vocês tiverem perguntas, vou respondendo, e aí a dinâmica da Aline, acho que ao final ela responde, né, as questões, não sei se ela abre ao meio, mas aí você conduz e você explica a sua dinâmica, viu, Aline? E vou acompanhar, então, o chat, algumas informações, o link da gravação dessa apresentação, nós vamos disponibilizar depois, tá? Lá no nosso canal do YouTube, do SBU, e os certificados também, o Zevir vai conceder a vocês, participantes que solicitarem. A gravação, então, vai estar no link do SBU, e todos esses links eu vou mostrar para vocês no chat. Eu vou também
mandar para vocês esses links importantes lá no chat, conforme aí a gente vai conduzindo a apresentação. Tá bom, Aline? Então, Aline, agradeço mais uma vez e agora passo a palavra para a gente iniciar aí nosso webinar, ok? Muito obrigada. Obrigada, Daniele, pela abertura. Sim, podemos fazer dessa maneira. Te agradeço desde já pelo apoio nessa mediação, moderando, me auxiliando com as perguntas, porque é sempre muita coisa para falar e acaba às vezes que a gente não consegue respondendo, e quando tem alguém para ajudar é sempre melhor. E aí, se você puder ir respondendo para mim, super agradeço. Surgiu alguma coisa muito específica, eu te agradeço se você puder deixar, que no final a gente pode me passando e eu vou respondendo. A gente fez assim nas outras sessões, eu acho que ficou bem bacana, tá bom? Perfeito, Aline. Obrigada, então. Imagina. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia. Eu sou a Aline Bastos, analista de capacitações da Elsevier. Eu tenho especialização nas plataformas e soluções multidisciplinares, Science Direct, Scopus e Mainly. Nós estivemos juntos, então, em 2 sessões na segunda-feira, onde eu tive a oportunidade de mostrar para vocês Science Direct e à tarde mostrei um pouquinho sobre Mainly. E hoje estou aqui na última sessão falando sobre a última solução multidisciplinar que vocês têm acesso, uma plataforma riquíssima, muito importante, que agrega muito valor para as pesquisas de vocês. Mas antes de eu efetivamente começar, para evitar de deixar lá para o final, eu já vou esclarecer desde o início como que vai se dar a questão a respeito de certificados, tá? Quem está computando a presença de vocês aqui nesse webinar é o próprio Zoom. E o Zoom vai gerar para mim, claro, uma lista de participantes. Com base nessa lista de participantes, o próprio Zoom vai se encarregar de enviar um e-mail a vocês. E nesse e-mail, claro que eu vou colocar lá dentro do Zoom, eu vou deixar disponível, né, alguns links nesse e-mail que vocês vão receber em até uma semana. Tá? Então pode ser amanhã, pode ser na quinta, pode ser na sexta, pode ser na próxima semana. Até uma semana do fim, né, do webinar. Nesse e-mail que vocês vão receber, vocês vão ter um link que eu vou pedir para que vocês não ignorem. Vou pedir gentilmente que vocês respondam um questionário, tá? Para que eu entenda como é que foi a experiência de vocês, se agregou valor para vocês, tá bom? Então é muito importante que vocês respondam um questionário e o primeiro link desse e-mail é o caminho para um questionário. O segundo link, ele virá acompanhado de um código, que é uma sequencinha mesmo de letras. Vocês vão utilizar esse segundo link e esse código para que vocês possam acessar e baixar o certificado de vocês, tá bom? Então é assim que vocês vão conseguir chegar ao certificado. No mesmo local que vocês forem buscar o certificado, eu vou deixar hospedado um material que eu vou apresentar daqui a pouquinho para vocês, só que vai ser um material um pouco mais completo do que esse que vocês vão ver agora, com todas as telinhas de Scopus, com todas as setinhas te ensinando a fazer tudinho, que eu, claro, vou demonstrar aqui, tá bom? E como a Daniele falou, a gravação vai ser disponibilizada para o sistema de bibliotecas da Unicamp e vai ficar disponível no canal do YouTube. Tá bom? Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me mandar um e-mail, tá bom? Se não receber, de repente, até uma semana esse e-mail que eu comentei, se tiver alguma dificuldade com o certificado, vai poder me mandar um e-mail. Daqui a pouquinho, no final do meu material, vocês vão conseguir ver os meus contatos de e-mail e antes de ir embora também, vou projetar de novo para que vocês tenham tempo suficiente para anotar meu contato de e-mail, tá bom? Eu vou agora, então, começar compartilhando a minha tela, porque por enquanto vocês não estavam vendo nada ainda. E aí, eu quero começar falando de Scopus com vocês, mas num tom um pouquinho teórico. Eu gosto de começar assim para que vocês consigam ter uma noção da plataforma que a gente está conversando. Porque quando a gente chegue lá propriamente no trabalho, mão na massa, vocês tenham uma ideia do que a plataforma é, do que ela faz, do que ela pode entregar para a gente, tá bom? Então, bem, por isso eu preparei esse material, como eu disse para vocês, ele vai estar disponível, tá? No nosso link, mesmo caminho que vocês vão lá para obter o certificado, tudo bem? Então, primeiro de tudo é saber o que é Scopus. Quando a gente fala de Scopus, a gente está fazendo menção a uma plataforma de um tipo chamado referencial. Então, o Scopus é uma plataforma referencial. E o que uma plataforma referencial me traz?
ela vai trazer para você as informações a respeito de citação e resumos de literatura acadêmica, de literatura científica. No caso dos Scopus, todo o conteúdo que a gente vai encontrar na plataforma é um conteúdo revisado por pares, ou seja, um conteúdo curado, para que vocês tenham uma segurança de que antes desses documentos terem sido indexados em Scopus, eles claramente foram publicados, é claro, mas antes dessa efetiva publicação nos seus respectivos títulos, esses documentos passaram por uma análise. Eu gosto de dizer que é um crivo, que é um processo, né, que dentro do processo de publicação é uma etapa chamada revisão por pares, onde, como o próprio nome sugere, os revisores vão avaliar aqueles documentos, eles vão fazer sugestões aos autores daqueles documentos, para que então você chegue até você, o usuário final, que seja o melhor e mais claro, obviamente, em documentos científicos que vão te dar embasamento para suas próprias pesquisas e trabalhos, tá bom? Bem, e aí vocês vão começando a tomar uma dimensão da plataforma, né? Quando a gente comenta a respeito da quantidade de conteúdo que nós temos em Scopus. Hoje nós temos em Scopus um pouco mais de 79,5 milhões de registros referenciais de documentos. Scopus é uma plataforma atualizada diariamente. Por isso que é difícil todo dia saber qual foi o novo desenvolvimento em respeito na quantidade de conteúdo. A gente faz esse cálculo mês a mês. Então, o último apanhado, a gente reuniu aí 79,5 milhões de registros referenciais de documentos. Que tipos de documentos o Scopus indexa? Uma grande variedade de documentos, tá? Notas, artigos, capítulos de livro. Mas para ficar fácil de você guardar, já que é tanta informação, você pode pensar o seguinte: Scopus indexa documentos publicados em revistas, documentos publicados em livros e documentos que foram apresentados em conferências e posteriormente publicados. Desses 79,5 milhões de documentos, apenas 11 ou 12% desse conteúdo é de fato publicado pela Elsevier. Então, Aline, esses 88% restantes são publicados por quem? Publicados por mais de 5 mil editoras. Então, eu vou ter em Scopus conteúdo indexado que foi publicado pela Elsevier, que foi publicado pela Springer Nature, que foi publicado pela Emerald. Eu dei aqui exemplos de outras editoras com as quais eu sei que a CAPES assina conteúdo em texto completo, mas tem uma grande variedade aí de editoras. São mais de 5 mil editoras que os seus conteúdos publicados estão indexados em Scopus. Se a gente pensar de uma maneira simples, a gente vai entender o seguinte: todo documento, ele vai ser publicado, né, por pelo menos um autor, escrito, então autores, pelo menos um autor vai escrever esse trabalho, e esse autor, ele vai ser afiliado a pelo menos uma instituição. Por essa razão, a gente consegue também reunir informações a respeito de autores e a respeito de instituições. E essas informações ficam agrupadas em perfis. E aí eu consigo, então, consultar nesses perfis essas informações correspondentes. Hoje nós temos aproximadamente 16 milhões de perfis de autores e também aproximadamente 70 mil perfis institucionais. Então, nesse momento, o que você já consegue trazer de informação? Você pode fazer uma busca por documentos, você também pode fazer uma busca por um perfil de um autor e você também pode fazer uma busca por um perfil institucional. A gente vai cobrir nessa sessão hoje todos esses tipos de busca, tá bom? Geralmente, os usuários têm uma pergunta muito clássica logo no início dos webinários sobre Scopus. Por isso que eu já resolvi matar essa pergunta logo com o meu material, logo no início do webinário. As pessoas sempre me perguntam o seguinte: Aline, mas Scopus cobre conteúdo de que áreas? De todas as áreas. Scopus é uma plataforma multidisciplinar. E a gente divide o conteúdo indexado em Scopus em 4 grandes áreas do conhecimento, que nós chamamos também de domínios, que são ciências físicas e engenharia, esse verdinho que você está vendo, ciências da saúde, que é esse cinza quase preto, ciências da vida, que é o azulzinho, e ciências sociais e humanidades, que é o laranjinha. Então, como vocês podem ver, a gente tem conteúdo indexado
que está agrupado em diferentes áreas do conhecimento. Então, todo o conteúdo de Scopus vai auxiliar a usuários de diferentes áreas do conhecimento, tá bom? Tá, mas levando em conta que, como eu falei para vocês, quem estava no treinamento, no webinário sobre Science Direct, deve se recordar que eu falei que a ciência, que o mundo científico é muito interdisciplinar. Então, vocês já devem lembrar como é importante a gente sempre varrer conteúdo, porque a resposta para um problema de pesquisa meu pode se encontrar, de repente, em outra área. Então, é muito importante que vocês tenham uma amostra representativa da produção acerca de um tema, fazendo essa visualização de maneira interdisciplinar. Uma outra pergunta muito comum é a seguinte: tudo bem, Aline, mas para que serve Scopus? Para que eu vou utilizar Scopus? O que vai determinar que eu use Scopus e não outra plataforma? Por que eu usaria Scopus e não Science Direct? Eu gosto de dizer o seguinte: se eu tivesse que determinar a necessidade de utilização de Scopus usando um único termo e ir embora, eu simplesmente diria revisão bibliográfica. Se você quiser fazer uma revisão bibliográfica consistente para que você entenda a produção existente acerca de uma temática ou o estado da arte, então, em que se encontra de suprassumo de conhecimento numa temática, você vai precisar sim do apoio de Scopus. Porque Scopus é uma plataforma que contém ferramentas que te apoiam nesse teu procedimento de revisão bibliográfica. É preciso que fique claro que Scopus não indexa tudo que é produzido a nível mundial em termos de ciência, tá? Nenhuma plataforma do mercado faz isso. Mas quando eu tenho uma plataforma que indexa uma grande quantidade de conteúdo, eu começo a falar de uma amostra representativa que permite com que eu faça uma inferência na produção científica sobre aquele tema. Então, eu tenho uma amostra que me permite fazer uma inferência a respeito da população. E aí eu consigo entender, portanto, a produção acerca de uma temática. O trabalho com o Scopus, propriamente dito, ele é bem fácil. Eu gosto de enxergar ele pela ótica de um processo. Eu talvez já tenha feito esse comentário em outras sessões com vocês da Unicamp, mas eu sempre digo o seguinte, que quando eu enxergo o trabalho com Scopus pela ótica de um processo, essa visão é completamente contaminada pela minha formação. Eu sou administradora de empresas. Geralmente o administrador, se eu tenho colegas aqui me escutando, né, participando do webinar, vai rir, né, do meu comentário em seguida, porque o administrador ele gosta de entender o mundo todinho pela ótica de processo. Tudo vira processo mapeado. E aí eu queria compartilhar com vocês um pouquinho essa minha visão. Então eu enxergo o trabalho com os Scopus pelo um processo e por isso que eu coloquei essa seta laranja, meio rósea, tá? E nessa setinha eu cravejei 3 bolinhas. Cada bolinha dessa corresponde a uma atividade do processo de trabalho com os Scopus. Então a gente tem 3 atividades nesse processo de trabalho com os Scopus. Temos a atividade de buscar. Em seguida, temos a de descobrir ou recuperar. Aí você pode chamar como você achar melhor. E você tem a atividade de analisar. Aline, eu consigo analisar resultados de buscas com Scopus? Sim, você consegue porque Scopus possui ferramentas que dão suporte, então apoio à bibliometria. E aí você consegue fazer, na verdade, um tripé de análises. Você consegue fazer análises em cima das suas buscas por documentos, você consegue fazer uma análise de um perfil de um autor para entender a produção daquele autor. Você consegue, inclusive, entender a reputação ou o impacto, como você queira chamar, de um título que publique de maneira periódica. Para que você entenda, então, qual é o posicionamento daquele título naquela área. Esse é o 5º, é o primeiro melhor título que publica nessa temática. E além de conseguir fazer uma avaliação individual, você ainda consegue separar grupos de até 10 títulos e fazer uma comparação. Você consegue comparar um título X com um título Y, por exemplo. Tá? Para entender, então, a reputação desses títulos, fazer comparação de quais desses títulos ou qual desses títulos é o que recebe o maior número de citações para os seus documentos ano a ano, qual desses títulos aí que mais publica trabalhos de revisão. Você consegue ter toda essa visão com o apoio de Scopus, tá bom?
A gente vai ver isso tudinho na prática. Quando a gente fala de Scopus, né, é difícil falar de Scopus sem falar de métricas, porque Scopus é a terra das métricas. A gente vai encontrar métrica de vários tipos em todas as partes de Scopus. E aí, para ilustrar essa nossa conversa, eu coloquei nesse material essa partezinha com as métricas. Claro que nesse momento eu não vou ficar lendo quadradinho nenhum, porque isso não é efetivo, né? E fica até cansativo para vocês. Essa parte tá no material para que vocês possam depois consultar. Como eu disse, vocês vão ter acesso a esse material. E depois, se vocês quiserem, de repente, lá no futuro, eu queria saber mesmo como é que é calculado, sei lá, o índice H. Você sabe que essa informação vai estar disponível para você no meu material. Conforme a gente for encontrando as métricas pelo caminho, claro que eu vou te falar, olha, essa métrica tá aqui, ela mede isso, ela serve para isso, tá? Ela é calculada dessa maneira, tudo para ficar bem redondinho, bem claro para você, tá bom? Seguindo falando de métrica, eu queria comentar com vocês a respeito de métricas importantes quando a gente está falando do processo de avaliação de títulos que publicam de maneira serial, tá? Que em Scopus a gente consegue entender a reputação de um título pela ótica de 3 métricas. São elas: Site Score, Simago Journal Rank e a métrica SNP. Como vocês podem ver, também nesses quadradinhos está o cálculo dessas métricas, tá? Existem outras métricas que fazem essa medição de reputação, de impacto? Existem, tá? Mas em Scopus a gente vai ter a visualização dessas 3 métricas bem interessantes, tá? Mas eu vou fazer uma especialização aqui em uma dessas métricas, que é Site Score. Apesar das 3 métricas, Simago Journal Rank, SNP e Site Score estarem todas em Scopus, elas 3 em Scopus, passíveis, claro, de serem consultadas, Site Score é uma métrica muito especial. Por quê? Porque ela é a métrica oficial de Scopus para fazer a avaliação de títulos que publicam de forma serial, de maneira periódica. E aí eu preciso que você saiba como que a gente calcula o Site Score. Acho eu que quando eu estive com vocês em junho, o cálculo de Site Score era diferente. Mas como eu tô meio perdida assim no calendário, dada essa pandemia estranha, que eu já perdi até a noção do tempo, eu não tenho total certeza se naquela época a gente já tinha uma modificação no Site Score. E claro, se eu passei para vocês, se a gente tinha já essa modificação, com certeza eu passei para vocês. Caso contrário, você vai ver a informação atualizada agora, tá bom? A gente fez uma modificação no forma de cálculo de Site Score, sempre com a intenção de tornar a métrica atual e refletindo de forma mais clara possível a reputação acerca de um título. E aí a gente teve uma mudança. Como que agora é calculado o Site Score? Para você entender, vamos usar um exemplo. Vamos supor que eu quero calcular o Site Score de 2019 da revista, pode ser Cancer Cell, tá? Uma revista da Elsevier, a primeira que surgiu aqui na minha cabeça. Como que a gente faz isso? Primeiro ponto de tudo, você vai pensar numa fração, igual tá aqui no meu material, o A sobre B, tá? Uma fração a gente tem 2 partes. Temos a parte que você está vendo do A, que a gente chama de numerador, e a parte do B, que nós chamamos de denominador. Em suma, a gente vai ter que preencher essas 2 partes e depois dividir para chegar no Site Score de 2019. Mas que informações a gente preenche em cada parte? O teu A da fração vai ser o somatório do número de citações recebidos pelos documentos da Cancer Cell entre 2016 e 2019. Então, pego as citações recebidas em 2016, somo com as de 2017, com as de 2018 e com as de 2019. A gente está falando agora de uma janela de 4 anos, onde eu considero o ano base, eu chamo de ano base o ano para o qual eu quero o Site Score, tá? Então, se inclui 2019, mais os 3 anos anteriores, tá bom? Tendo esse somatório, então eu coloco lá no lugarzinho do A. E falta, então, a informação do B. No B, eu vou colocar o somatório da quantidade de documentos publicados pela Cancer Cell,
também entre 2016 e 2019. O período de tempo é igual, tanto para o somatório de citações recebidas, tanto para o somatório de documentos. E aí, quando eu tenho essas duas informações já preenchidas nessas duas partes da minha fração, eu posso efetivamente fazer a divisão e o resultado dessa minha divisão é o CiteScore de 2019 da revista Cancer Cell. Em Scopus, vocês sempre vão ter acesso ao A e ao B, ou seja, você nunca vai encontrar somente o resultado. O CiteScore de 2019 é, sei lá, 23.1. Não, sempre vai estar explicado para vocês. Vocês sempre vão estar visualizando o somatório das citações dentro daquele período e o somatório da quantidade de documentos, tá bom? É importante que vocês saibam que para fins de cálculo de CiteScore, a gente leva em conta documentos específicos. Ou seja, eu só levo em conta citações recebidas por documentos específicos, publicados naquele título, e só somo também na conta lá dos documentos publicados, documentos específicos publicados por aquele título. Quais tipos de documentos a gente leva em conta? Somente artigos, publicações de conferência, então documentos publicados em conferências, capítulos de livro e data papers. Só esses tipos de documentos. Então, por exemplo, Aline, Scopus indexa o editorial da revista? Indexa. Mas, mesmo que esse editorial seja citado, a gente não leva em conta essa citação desse editorial e nem conta esse editorial na quantidade de documentos publicados para fins de cálculo de CiteScore, tá bom? Além disso, em Scopus a gente vai ter o controle, ou melhor, a visualização do que a gente chama de CiteScore Tracker. O que é o CiteScore Tracker? É o acompanhamento que você tem no ano atual da métrica CiteScore. Então, você vai conseguir ver mês a mês como está a evolução do CiteScore daquela revista para o ano atual. Então, você vai conseguir ver, por exemplo, a gente está agora em setembro. Eu acho que a última atualização do CiteScore Tracker foi no dia 7 de setembro. Então, você consegue ver. Até o dia 7 de setembro, a gente estava com esse acumulado de CiteScore referente a 2020 para essa revista, para esse título que publica de forma periódica, de modo que vocês vão conseguindo acompanhar o desenvolvimento desse CiteScore, desse título, tá bom? Bem, então, essa era a conversa inicial que eu queria ter com vocês. Só para ficar, então, certinho, para terminar o material direitinho, vocês vão encontrar no final do material, né, quando vocês baixarem, então, as indicações das redes sociais do Elsevier, para que vocês nos sigam nesses canais, tá? A gente tem bastante conteúdo bacana que deixamos disponível lá e compartilhamos com vocês. Além disso, eu disse para vocês que se tiverem qualquer probleminha, precisarem de qualquer apoio meu, vocês vão poder entrar em contato comigo pelos meus... Opa, isso aqui não tinha que estar aqui não. É outra coisa, esqueci de tirar, atualizar. Depois eu tiro, não vai para vocês não. Aqui, você vai ter no final do meu material os meus contatos de e-mail, para que vocês possam entrar em contato comigo. Então, mais uma vez, lembra? Aline, não recebi então o e-mail que eu tinha que receber. Me manda um e-mail que eu checo para você, tá? Para qualquer questão que você tenha algum problema, que precise de meu suporte, não hesite. Me manda um e-mail que eu te apoio, tá bom? Bem, então... vamos lá, vamos seguir em frente, já com essa noção inicial do que é Scopus, aí a gente vai começar a falar da plataforma. Bem, eu preciso que vocês saibam o seguinte, Scopus é uma plataforma contratada. Então, a CAPES contrata Scopus junto ao Elsevier e disponibiliza esse acesso a Scopus para todas as instituições que compõem o consórcio CAPES. Então, todas as instituições membros do consórcio CAPES vão ter acesso a Scopus. Bem, para que você efetivamente consiga acessar a Scopus, você tem que basicamente mostrar para a Scopus que você é afiliado a uma instituição que faz parte do consórcio CAPES. Vocês que são da Unicamp, vocês precisam mostrar que vocês são afiliados à Unicamp. E como que isso tem que ser feito? Bem, para mostrar para a Scopus que você é afiliado à Unicamp, claro, você tem que ter acesso, então, à plataforma, você tem duas maneiras de fazer isso. A primeira maneira é quando você faz um acesso por via institucional.
Acesso por via institucional é um nome bonito para te falar. Olha, quando você estiver lá na Unicamp de volta, usando a rede ou um computador da instituição, você vai ter acesso aos Scopus. Por quê? Porque toda a faixa de IP da Unicamp está registrada nos sistemas Elsevier. E com isso, quando é identificado que você está tentando fazer o acesso usando de um desses IPs, essa faixa da Unicamp registrada nos nossos sistemas, é liberado o acesso. Nesse momento que vocês estão na casa de vocês, né, não estão indo à Unicamp, e vocês precisam, claro, seguir com as pesquisas de vocês vão utilizar um modelo de acesso remoto. O acesso remoto, ele pode se desmembrar em duas partes. Pode ser um acesso remoto oferecido pela própria instituição, por meio de VPN ou proxy. Dei uma procurada anteriormente e verifiquei que a Unicamp oferece uma VPN para vocês. Já deixei ali a guiazinha separada para mostrar. Tenho certeza que antes de eu pensar em falar isso, a Daniele já colocou lá no chat essas indicações para vocês, o site com todos os tutoriais, mas de qualquer forma, só para ficar registrado, eu vou mostrar, até para quem depois vê a gravação, saber exatamente que tem essa possibilidade. E uma outra forma de configuração de acesso remoto é utilizando o acesso remoto da própria CAPES, é uma outra opção, que é o acesso CAF, que é um acesso remoto, que faz parte aí da rede da Comunidade Acadêmica Federada, e as instituições que compõem o consórcio CAPES e fazem adesão ao CAF vão ter, então, a possibilidade dos seus usuários se utilizarem também desse acesso CAF. Tá bom? Vocês são bastante privilegiados, não são todas as instituições que têm vários modelos de acesso remoto, então vocês têm à disposição de vocês tanto o CAF quanto a VPN. Então, como eu disse para vocês, deixei separadinho aqui, dei uma pesquisa, deixei de forma fácil. Na verdade, para chegar nessa página, eu só joguei, juro, no Google, acesso VPN Unicamp. E foi super fácil. O primeiro resultado me trazia aqui nessa página. Nessa página, vocês vão encontrar todas as informações necessárias a respeito dessa VPN que vocês vão configurar, tá? Tá bem explicadinho. E mais abaixo, inclusive, tem todo o caminhozinho para os tutoriais de configuração da VPN de acordo com cada sistema operacional. Tá? Bem explicadinho. Em suma, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que configurar essa VPN. Quando vocês configuram a VPN, vocês automaticamente no navegador podem digitar www.scopus.com e aí vocês vão conseguir acessar a Scopus sem qualquer problema, tá bom? Porque vocês vão estar autenticados por essa VPN. É um procedimento bem fácil. Caso vocês queiram se autenticar pelo CAF, já que é uma outra opção, aí vocês têm que ir ao portal de periódicos da CAPES. Tenho certeza que no portal do Sistema de Bibliotecas da Unicamp tem lá um tutorialzinho direitinho para o acesso CAF. Aqui no próprio portal também temos um tutorial, tá? Mas em suma, só para não ficar solto, eu vou te explicar rapidinho como é que seria esse procedimento. Você vai chegar aqui no portal de periódicos da CAPES e vai clicar numa opção lá no topo que se chama Acesso CAF. Clicando em Acesso CAF, o que vai acontecer? Você vai para uma sequência de página na qual você vai encontrar uma caixinha. Nessa caixinha, você vai clicar sobre ela e então você digita aqui a sigla ou o nome da tua instituição. No nosso caso aqui, não seja no caso de vocês, estou me agrupando com vocês, vocês vão colocar Unicamp. E aí você vai encontrar, então, Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Você vai selecionar, então, clicando nessa opção, que foi extraída da lista maior. E aqui você clica em enviar. Repare que do ladinho tem o caminho para o tutorial, tá bom? Você clica em enviar. E aí, depois que você pede para enviar, vai aparecer essa paginazinha para que vocês possam colocar as credenciais de vocês, de usuário e senha, claro, relacionados à Unicamp, mostrando para o CAF que vocês são afiliados à Unicamp. E depois de oferecer essas informações, vocês vão clicar em login, tá? Então, coloca as suas credenciais institucionais e depois você clica em login.
Feito isso, você aguarda, tá? Se você estiver fazendo esse processo pelo CAF, pede para fazer login e aguarda, porque automaticamente você vai voltar para o início da página do portal de periódicos da CAPES. Aqui eu não tenho saída, na verdade, porque eu não tenho usuário, nenhuma senha de credencial relacionada à Unicamp. Portanto, eu preciso voltar lá para o início manualmente. Tá? Mas só para vocês saberem que não tem que fazer isso que eu tô fazendo agora. Você vai pedir para fazer login e você vai esperar. E aí, quando você voltar na página do portal de periódicos da CAPES, abaixo do nome portal de periódicos, vai estar escrito acesso por, aí do ladinho vai estar escrito Universidade Estadual de Campinas. 10. Isso mostra que você está autenticado com sucesso no CAF. E aí você tem que fazer uma outra etapa, um pouquinho mais trabalhoso. Por isso que eu disse que a VPN era mais simples, né? No caso de já tendo configurada, já vai direto no navegador e digita o site de Scopus. Aqui, depois de configurar esse CAF, você vai precisar fazer uma busca base, ou seja, vir aqui do ladinho esquerdo na seção de busca e clicar em buscar base. Pediu para fazer uma busca base, vai aparecer uma caixinha e nessa caixinha você vai digitar o nome da plataforma que você quer. No nosso caso aqui agora, Scopus. Esse caminho que eu estou te ensinando serve para você fazer o encontro com qualquer plataforma que faça parte desse conteúdo que a CAPES assina e disponibiliza para vocês, tá? Então você digita Scopus, clica em enviar e se você tiver de fato autenticado no CAF, você vai encontrar sim um resultado dessa sua busca. Vai estar escrito Scopus, entre parênteses, Elsevier. Você clica, porque é um resultado clicável, tá? Você clica nesse resultado e você vai lá para Scopus. Mas isso só vai funcionar se você tiver autenticado no CAF, tá bom? Aí, quando você faz um desses procedimentos, ou agora que está na sua casa, ou tem a VPN configurado, ou vai fazer o acesso CAF, de algum modo você vai chegar a Scopus. E aí sim a gente começa a falar da própria interface da plataforma, tá bom? Quando você encontra essa interface que você está vendo aqui na minha tela, você já está dentro da plataforma. Bom? Só para esclarecer, quando vocês chegam no Scopus, vocês encontram no canto superior direito duas opções, de criação de conta e de login. Você não precisa criar nenhuma conta e, claro, não precisa fazer nenhum login com essa possível conta para ter acesso. Eu exatamente estou sem o meu login para te mostrar que eu não preciso fazer o meu login para acessar a plataforma, para fazer as minhas buscas, recuperar os resultados, para analisar os resultados, isso não é necessário. Essas opções de criação de conta e de login estão relacionadas à possibilidade, se você quiser, de personalizar o teu uso com o Scopus. Ou seja, eu vou fazer 3 perguntas e você responde aí sim ou não, tá? Você tem interesse em salvar estratégias de busca para poder rodá-las no futuro? Sim ou não? Você tem interesse em criar alertas? Sim ou não? Você tem interesse em salvar listas de resultados? Então, por exemplo, você recupera lá 3.000 resultados. Aí você fez lá a tua revisão direitinha, excluiu os documentos que não estão diretamente ligados à tua temática, você usou teus próprios critérios e chegou a 1.500 documentos. Se você quer trabalhar só com esses 1.500 documentos e analisar só esses 1.500 documentos, você tem que salvar esses 1.500 documentos numa lista. E para salvar uma lista, você precisa também está com esse login feito. Então, vou retornar para a pergunta. Você tem interesse em salvar uma lista? Sim ou não? Se você respondeu não para as 3 perguntas, nem se preocupa com esse login aí não, tá? Caso você tenha respondido sim para uma das perguntas, aí você precisa sim fazer esse login, porque esse login está relacionado à possibilidade de você fazer uma dessas 3 operações. Esse login pode ser, ele vem de uma conta que você pode criar, que pode ser criada tanto com o seu e-mail institucional quanto com o seu e-mail pessoal. Você, quem sabe, você que vai definir. Caso você já seja usuário de uma outra plataforma de Elsevier, pode ser Science Direct, pode ser Base, pode ser até do Mendeley, a continha do Mendeley, você não chega aqui em Scopus e faz uma nova conta, cria uma nova conta, nada disso. Você simplesmente pede para fazer o login com o mesmo e-mail e senha, tá?
Simples assim. Então, você clica em Sign In. E eu vou colocar o meu e-mail único da Eusevia, na verdade está até salvo aqui, o meu e-mail único da Eusevia e a minha senha única padrão que eu uso para fazer login em todas as plataformas. E aí, quando eu faço o meu login, aí aparece no cantinho essa bolinha com as minhas iniciais do meu nome e um dos meus sobrenomes. E aí eu consigo, sim, salvar ou ver as minhas buscas salvas, ver os meus alertas, ver as minhas listas salvas, tá bom? Essa é a função dessa opção. Falando agora propriamente, então, adentrando nessa ideia do fluxo de trabalho com os copos, a gente chega na plataforma e já tem esse convite para começar o processo de trabalho com a plataforma. Onde nós temos a primeira atividade, que é a atividade de buscar. E aí, o que você pode fazer? Você pode fazer uma busca por documentos, você pode fazer uma busca por um perfil de um autor, você pode fazer uma busca por instituição e você pode fazer uma busca avançada, tá? Que vai, claro, reunir uma série de critérios para que você possa determinar critérios em vários campos e fazer essa busca ser mais seletiva desde o início, sem que você precise fazer uma busca mais geral, vamos dizer assim, e depois ter que ficar usando aquela seção de filtragem na página de resultados. Tanto na busca avançada, quanto na própria busca, vamos dizer assim, mais rápida por documentos, você vai ter no canto no canto direito, perdão, uma opção de dicas de busca, tá? Eu acho essas dicas de busca muito úteis. Por quê? Porque permite com que você entenda os critérios de escopos para busca avançada. Lembrando que as possibilidades de busca avançadas podem ser diferentes em alguns quesitos entre Science Direct e Scopus, tá? Algumas coisas são permitidas em Scopus, na busca avançada, o que a gente não tem a possibilidade em Science Direct, por exemplo. Então, se você quiser entender um pouco mais do que é possível ser utilizado nessa busca avançada em Scopus, acho uma dica bacana, uma iniciativa bacana sua de dar uma olhada nessas dicas de busca, que te trazem aqui para essa página do Centro de Suporte com Scopus. E aí, o que você consegue? Você consegue ver informações, é muito rico de informação, de detalhamento. Eu, para confessar para vocês, quando eu tenho alguma dúvida a respeito do que eu posso utilizar uma busca avançada, de um campo, eu sempre venho aqui e sempre consigo as informações que eu quero. Aqui você consegue ver o que é possível utilizar de operadores, quais são os operadores que você pode utilizar. Você tem exemplos para que você entenda como utilizar esses operadores. Você vai conseguir ver, por exemplo, a informação de que... Calma aí. A informação de que caracteres especiais vocês podem utilizar nessa busca avançada. Você vai conseguir ver a listagem de tipos de documentos que vocês podem, então, encontrar aqui em Scopus, tá? Então, você vai ter toda essa informação bem condensada aqui para que você entenda um pouco melhor dessa busca avançada, tá bom? Vou fazer uma busca com vocês, vou fazer pelo caminho da busca mais rápida por documentos, tá? Já visto que eu tô controlando o tempo e a gente tem um montão de coisa para ver. Mas, mais uma vez, se vocês tiverem alguma dúvida, sempre a melhor opção é pedir apoio para o time de bibliotecários e super bibliotecários da Unicamp, que eles são super especialistas, estendem um montão de escopos e vão poder ajudar vocês. Bom, mas de qualquer maneira eu estou sempre à disposição, mas é muito mais fácil de repente consultá-los, até porque eles são heavy users da plataforma, sabem muito, e porque eles estão sempre pertinho de vocês, à disposição de vocês, tá bom? Vou fazer uma busca, então, por documentos. E aí, como na segunda-feira eu fiz uma busca dentro da temática da área de saúde, quis mudar hoje um pouquinho para agradar a todos. Hoje eu vou fazer uma busca mais ligada à área de engenharias e exatas, tá? Uma busca bem simplesinha. Eu quero encontrar documentos que contenham 2 termos, tá? Claro que você vai adaptar isso para a tua própria estratégia, que eu tenho certeza que é bem maior do que a minha. Mas estou te dando um exemplo aqui. Quero fazer uma busca por documentos que contenham 2 termos: turbina e modelos matemáticos, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó, turbine. Eu vou escrever em inglês. Por quê?
porque todos os documentos são indexados em inglês. Então, quando eu coloco os termos em inglês na minha busca, eu vou recuperar documentos escritos originalmente não somente em inglês, mas em todos os idiomas, tá bom? Então, a gente sempre recomenda que use os termos em inglês. Como eu já tinha te adiantado que eram 2 termos, eu vou colocar um operador booleano juntando esses termos, tá? Que é o operador booleano... Opa! Eu acho que eu fiz uma pequena bobagem aqui, cliquei errado, teclei errado alguma tecla. Vou colocar aqui o operador booleano AND. Não te esquece que o operador booleano sempre tem que estar em caixa alta, tá? Então, estou obrigando a plataforma a encontrar, então, esses 2 termos nos campos que eu determinar desse documento. Bem, o segundo termo é modelos matemáticos. Mathematical models, tá? Só tem um detalhe. Plataforma, eu quero que você encontre essas 2 palavras juntinhas formando esse termo, que pensa comigo. Modelos matemáticos é um termo composto de 2 palavras. No caso, muda a ordem em inglês, mas temos as palavras aqui, então. Matemático, né? Matemático e modelos. Bem, para que a plataforma encontre essas 2 palavras juntinhas, uma do lado da outra, formando esse termo, a gente tem que usar um recurso de utilizar um caractere especial. Só que eu vou contar e vou compartilhar para vocês uma descoberta que eu fiz esses dias que eu fiquei chocada. Preste atenção, se você quer encontrar esses 2 termos juntinhos formando esse termo, usualmente, eu acho que em outras plataformas e até em ScienceDirect a gente usa as aspas, certo? Pois é. Só que quando você coloca as aspas, a plataforma vai buscar naqueles campos que você determinar essas 2 palavras, formando direitinho esse termo. Só que se ela encontrar em ordens diferentes, por exemplo, se ela encontrasse modelos, models, antes de mathematical, ela vai te entregar. Se ela encontrar modelo matemático sem esse Szinho, ela também vai te entregar. E aí, vou fazer essa busca para você ver o número de resultados, tá? A gente vai encontrar 10.872 resultados. Presta atenção, guarda esse número. Vou voltar lá na busca e vou te ensinar uma outra coisa que eu descobri esses dias. Se você quer que apareça um termo exato da forma como você escreveu, ou seja, modelo matemático não serve. Tem que ser modelos, no plural, da forma como eu escrevi. Se você quer isso, você não vai usar aspas. Você vai colocar o termo entre chaves. Isso aqui em Scopus, tá? Eu sei que isso pode ser confuso, mas aqui em Scopus funciona dessa maneira. Para termos exatos, a gente coloca as chaves. Vou fazer a busca e você vai ver que eu encontro um número de documentos diferente. Por quê? Porque só está me trazendo o que encontrou de turbina e modelos matemáticos. Nada diferente da maneira como foi escrito aqui, tá? Então, compartilho essa super dica com vocês. Eu fiquei muito surpresa quando eu descobri isso e acho que talvez ajude vocês nas próprias estratégias de vocês, tá? Vou voltar lá na busca rapidinho, só para te mostrar que a gente pode escolher em que campo fazer essa busca. Lembrando que Scopus é uma plataforma referencial, então não vai buscar no texto completo, vai buscar em campos que nós chamamos de indexados. Vou te dar um exemplo. DOI é um campo indexado, título, resumo, nome do autor, nome da instituição. E aqui você pode escolher em que campos você quer fazer essa busca, tá? Geralmente eu uso o campo título, resumo e palavras-chave, afinal é nesse campo, ou melhor, nesses campos, que os autores colocam os termos mais importantes para que vocês recuperem os trabalhos deles, tá? Então, só para você saber que aqui tem uma riqueza de tipos de campos para que você possa escolher, perfeito? Vamos fazer então, rodar essa busca de novo, vocês já tinham visto os resultados. E aí a gente encontra então nessa página de resultados, no centro, os resultados de documentos. E do lado esquerdo, essa seção riquíssima de filtragem. Aqui em Scopus, a gente pode filtrar por várias categorias. Então, pode filtrar por tipo de acesso, por ano, por nome do autor, por país, por instituição,
por idioma, você tem uma grande variedade de categorias para fazer essa filtragem. Eu vou descendo aqui um pouquinho, vou te pedir para você dar uma olhada, fica de olho simplesmente nessa parte esquerda da minha tela, e aí você vai ver quantas categorias a gente vai ter aqui para efetuar essa filtragem, tá bom? Tudo aí para facilitar as tuas buscas, a tua recuperação de resultados da maneira mais relevante possível, porque eu estou falando de maneira relevante ao pé da letra, tá? Então, de forma que vocês recuperem documentos que vão ser valiosos, direcionados para a pesquisa de vocês, na temática que vocês desejam. Bem, aqui esses resultados, eles estão na listagem, né? De acordo com uma ordenação própria que eu defini. Aqui está mostrando o documento mais recente para o mais antigo. Nada te impede de solicitar para ordenar de uma outra maneira. Então, por exemplo, posso ordenar do mais citado para o menos citado. Aí fica completamente ao seu critério. Você que vai definir como você quer visualizar essa listagem. Você vai reparar o seguinte, que abaixo do documento, você vai encontrar, debaixo de cada documento listadinho, você vai encontrar um botão. E esse botão vai estar diferente para você. Para mim, ele aparece com esse nome estranho, OneKate. Ele aparece com esse nome porque ele é um botão customizável, ou seja, quando a Elsevier vende Scopus, né, para uma instituição, para um consórcio, é possível de fazer uma customização nesse botão, ligando ele ao acervo da instituição, ao acervo daquele consórcio, para que você veja se no acervo institucional aquele documento está disponível, né, se você tem acesso àquele documento. Para vocês, esse botãozinho pode estar escrito ou full text, de texto completo, ou CAPS BR, pode estar de alguma dessas duas formas, tá? Eu não vou clicar nele porque como ele não está customizado para mim, ele não vai me levar em lugar algum. E para mim, eu uso sempre o caminho de solicitar para visualizar no editor. Tanto essa opção, visualizar no editor, quanto o de full text, vão levar você, claro, vai fazer o caminho para te mostrar onde está o texto completo, tá? Eu indico que vocês sempre usem o botão, tá bom? Quando eu clico aqui, então, nesse botão, vocês vão clicar no botão, lembra? Eu saio dos Scopus e aí eu vou para a página do editor, onde esse documento tá. Então, eu chego aqui, ó, na i3 Explore e aí, aqui, se encontra o texto completo. Não necessariamente eu vou ter acesso a esse texto completo, não vou ter acesso. Por que eu, Aline, não estou tendo acesso? Porque esse documento não é um documento de acesso aberto e também não é um documento então de conteúdo assinado, mas é um conteúdo assinado que eu, Aline, não tenho acesso. Por esse motivo, o texto completo não fica disponível para mim. No caso de vocês, se esse conteúdo, tá, for de acesso aberto, ou se ele for de conteúdo assinado pela CAPES ou pela Unicamp, vocês vão chegar, sim, no texto completo, tá bom? Esse é o critério. Aline, por que eu não tenho o texto completo diretamente em Scopus? Porque Scopus não é uma plataforma de textos completos. Não é esse o propósito de Scopus, tá bom? Você sempre vai encontrar o caminho para o texto completo. Você clica, sai de Scopus sempre e chega lá onde está o texto completo. Sempre vai ser dado dessa maneira. Tá bom? Então, fiquem cientes dessa informação que é bastante importante, tá bom? Bem, voltando para Scopus, deixa eu fechar essas abas. Eu não gosto muito de trabalhar com um montão de aba aberta. O que a gente tem? Quando a gente clica em do título de um documento, nós vamos encontrar o que nós chamamos de informação referencial. Eu sei que quando eu falo no início que Scopus é uma plataforma referencial, fica um pouco difícil de alguns de vocês entenderem, porque é um termo às vezes um pouco específico. E agora eu vou te mostrar o que eu chamo de informação referencial. Informação referencial é isso que você está vendo aqui nessa página de detalhes, quando você clica no título do documento. Você vê onde o documento foi publicado, você vê o título dele, você vê que esse documento é um artigo, que esses são os autores que publicaram esse trabalho, esses autores são afiliados a essas instituições aqui. Aí você encontra o resumo, você encontra também
Os vocabulários controlados utilizados, os descritores utilizados para a indexação desse documento, porque sim, o Scopus indexa levando em conta vocabulário controlado. Contudo, não é um vocabulário controlado próprio, porque pensa, a dificuldade de ter um vocabulário controlado multidisciplinar, bem complicado, né? E aí, Scopus faz uso de vocabulários controlados de outras plataformas, como o Embase, como, por exemplo, PubMed, o Mesh lá do PubMed também é utilizado aqui, o EI, Engineering Index, da Compendex, e outros vocabulários são utilizados aqui para que haja essa indexação por termo controlado. Quando você usa o campo título, resumo e palavras-chave para fazer a tua busca, ele vai buscar não só nas possíveis palavras-chave deixadas pelo autor para aquele documento, mas também nessas palavras-chave do vocabulário controlado, tá bom? Mais abaixo você vai ter informações próprias do documento, como o DOI, SCN dessa revista, e aqui você tem abaixo as referências. Como vocês podem ver, não temos o texto completo. Mais uma vez, não é o propósito de Scopus, tá? Aqui nessa página dos detalhes do documento, você vai encontrar do lado direito informações de métricas. Que temos aqui? Temos aqui a informação já de algumas métricas. Claro que você sempre pode pedir para visualizar todas as métricas. E aí você vê as métricas especificamente para esse documento. Então, você consegue ver que esse documento recebeu 710 citações, tá? Dessas 710 citações, 415 foram recebidas entre 2016 e 2020. E você consegue ver ano a ano quanto foi a quantidade. Bem, aqui você consegue ver também uma métrica muito bacana, tá? Que se chama Field Weighted Citation Impact. Ela faz uma comparação, vamos dizer assim, entre a citação recebida por esse documento, tá? Então, aquelas 710 citações, e o que a gente esperava de citação para esse documento por ele ser de uma área específica. A gente tem uma expectativa de citação para um documento por ele ser de uma área, por exemplo, da medicina, a expectativa é uma, por ele ser da área de ciências sociais, sei lá, de antropologia, de forma mais específica, a gente tem uma outra expectativa de citação. A gente não espera que o documento vai alcançar o mesmo número de citações. E, diante dessa expectativa que nós temos, nós comparamos o que de fato o documento alcançou com essa expectativa. E aí, isso é medido por essa métrica FWCI. E o que o resultado da FWCI mostra pra gente? Qual a interpretação que tirar disso? Que se o documento tem um FWCI maior que 1, isso significa que o documento foi mais citado do que a gente esperava. Ele ultrapassou a nossa expectativa de citação. Se o FWCI é igual a 1, você já imaginou que o documento chegou ao número de citações de acordo com o que a gente esperava. E FWCI abaixo de 1, então você já deve ter puxado aí a ideia de que o documento foi menos citado do que a gente esperava, tá? Aqui a gente também tem uma métrica bacana que se chama métrica Plumex, também chamam de métrica pro documento, métrica alternativa. Eu não me importo muito da maneira como vocês vão chamar, tá? De uma dessas formas. Me importa que vocês entendam o que essa métrica mede. Ela faz pra gente, ela tem uma parte que mostra pra gente uma outra visão sobre o documento. Uma visão que te permite entender a popularidade desse documento com base na interação dele nas redes sociais, na internet, por exemplo. Você consegue ver a interação desse documento no Facebook. Se houvesse uma interação desse documento, uma postagem sobre esse documento no Twitter, essa métrica iria pegar. Essa métrica faz uma contagem de quantos leitores esses documentos têm, geralmente sempre em gestores de referência. Você tem a informação aqui de quantas vezes o resumo desse documento foi visualizado. Uma outra informação, a gente sempre gosta de chamar essas métricas Plumex de métricas não científicas, porque elas dão uma visão além do que a gente chama de métrica científica básica, né, que é a citação, tá bom? E aí você tem esse detalhamento das métricas aqui, tá
Bom, se a gente for comparar esse documento com outros documentos, a gente vê que esse documento está aqui no 99º percentil, então ele está no top, ele está em um número de citação aí listado entre os tops de documentos dentro dessa temática, se comparado com outros documentos, tá bom? Bem, essa é a informação que eu queria te mostrar de métricas para um documento. Agora, eu quero voltar lá na página de resultados para te mostrar que se passou despercebido, porque você estava, claro, me acompanhando e focando em outras coisas que eu estava falando, você vai verificar que nessa página de resultados nós temos um botãozinho chamado Analyze Search Results, que tem essas 3 barrinhas verticais e então tem em seguida lá analisar os resultados de busca. Quando nós clicamos nesse botão, nessa opção, a gente vai encontrar uma cara de Scopus bem analítica. Eu queria compartilhar com vocês algumas coisinhas estudando sobre Scopus, porque a gente que faz, né, os webinários sempre tem que se atualizar, porque sempre tem coisa nova, né? E aí eu descobri algumas coisas bacanas que eu queria, algumas modificações que eu queria comentar com vocês especificamente sobre essa parte. Bem, aqui a gente vai ter gráficos e tabelas que vão fazer a análise própria desses 8.716 resultados de documentos. Preciso que você tenha muita atenção a respeito da interpretação desses gráficos, tá? Aqui a gente vai ter o número de gráficos ano a ano. Então, eu consigo ver que o documento mais antigo indexado em Scopus, ou melhor, os 3 documentos mais antigos indexados em Scopus sobre essa temática foram documentos de 1967. Já falavam lá de turbina e modelos matemáticos. Aqui a gente consegue ver ano a ano essa produção indexada em Scopus sobre essa temática. Você consegue ver que a gente teve em 2005 o ápice de publicação indexada em Scopus sobre esse tema e depois teve uma queda com uma alta, mas então aqui a gente tá, vamos considerar 2019, tá? Já que a gente ainda tá em 2020, tudo pode mudar até o final do ano, mas em 2019 a gente teve, observou, apesar de quedas e algumas vezes subidas, a gente encontra aqui a temática hoje em 2019 tá bem abaixo do ápice de publicação sobre essa temática lá em 2005, tá? A gente consegue ver aqui onde nós encontramos documentos sobre essa temática. Eu só quero documentos sobre turbina e modelos matemáticos. Eu encontro onde? Eu encontro nesse título aqui, ó, Wind Engineering, na Journal of Turbo Machinery, eu encontro na I3E Transactions on Energy Conversion. Então, eu posso procurar nesses títulos que eu vou encontrar documentos sobre essas temáticas. Eu consigo ver aqui o número de documentos por autor. Quem é o autor mesmo que tem a maior quantidade de documentos indexados em Scopus sobre essa temática? É o DAI, DAI. Quem é esse autor? Afiliado a qual instituição? Eu posso clicar aqui, ó, no nome dele, na verdade, no caminho para o perfil dele, que se encontra aqui nessa tabelinha. Deixa eu abrir uma nova guia. E aí você vai encontrar quem é esse autor. Autor afiliado a uma instituição chinesa. Atualmente segue ativo em pesquisa, está afiliado em 2020 também. Aqui você consegue ver a produção dele, tá? Ano a ano. Toda a informação sobre esse autor. Depois a gente vai vir no perfil de autor, tá? Bem, eu consigo ver aqui também o número de documentos por instituição. Presta atenção nessa interpretação. Aqui eu tenho, deixa eu pegar um nome fácil de falar. Eu tenho aqui 69 documentos relacionados a I3E. O que isso significa? Que em 69 documentos eu vou ter pelo menos um autor afiliado a I3E. Aline, e se eu tiver um trabalho, por exemplo, um autor, que no mesmo trabalho tem um autor que é afiliado a I3E e tem um autor afiliado à Unicamp. Esse trabalho vai contar para quem? Esse trabalho vai ficar repetido 2 vezes nesse gráfico. Ele vai contar para a I3E e ele também vai contar para a Unicamp. Esse número de documentos por instituição está relacionado às instituições de cada um dos autores daquele documento.
tá? Se tiverem 5 autores de 5 instituições diferentes, o documento vai contar para as 5 instituições. Esse mesmo raciocínio você vai utilizar para esse gráfico super polêmico, tá? Que é o gráfico de documentos por ano. Presta atenção. Já me equivoquei muito com esse gráfico e cada vez que eu recebo mais e-mails de usuários eu vejo diferentes, já encontrei 10 formas de interpretação desse gráfico, é surreal. Mas fica atento que eu vou te falar o que ele exatamente mostra. Esse gráfico, ele mostra pra gente o seguinte. Temos aqui, ó, 340 documentos relacionados à Itália. O que isso significa? Que em 340 documentos nós enxergamos pelo menos um autor afiliado a uma instituição italiana. Ou seja, se eu tenho no mesmo documento 4 autores, um é afiliado a uma instituição brasileira, a Unicamp, um é afiliado a uma instituição americana, um outro afiliado a uma instituição peruana e um outro afiliado a uma instituição chinesa. O mesmo documento vai contar 4 vezes aqui. Eu espero não ter esquecido os países. Uma vez para Brasil, outra vez para Estados Unidos, outra vez para Peru e outra vez para China. Tá bom? Então, fica atento em relação a isso. Quer tirar essa dúvida? Faz uma prova. Soma o número de documentos por país. Você vai ver que vai superar 8.716. E aí você vai entender o que eu estou te falando. Está relacionado ao país de cada instituição de afiliação de cada autor. Tá bom? A gente vai encontrar um gráfico aqui também do número de documentos ou do percentual de documentos por tipo de documentos. Se eu estou procurando documentos sobre turbina e modelos matemáticos, sei que vou encontrar uma quantidade muito grande de artigos e uma quantidade muito grande de papéis de conferência. Vou encontrar muito pouquinho de livro indexado nesse Scopus. A gente vai encontrar em grande quantidade artigos e papéis de conferência. Aqui, você vai encontrar também o número de documentos por área. Outro gráfico que dá um nó na cabeça de vocês. Presta atenção. 49,7% desses documentos estão relacionados à área de engenharia. Só tem um detalhe. Os títulos, eles não publicam em uma única área. Eu posso ter, por exemplo, uma mesma revista que publique em ciência dos materiais e engenharia. E como é que fica? Os documentos publicados nessa revista. Conta para quê? Conta para as 2 áreas. Então, se você publica um documento nessa revista, seu documento vai contar nesse gráfico, tanto para engenharia quanto para ciência dos materiais. Então, se repete nesse gráfico, tá? Fica atento em relação a isso. Aqui a gente também vai ter um gráfico do número de documentos por instituição de fomento. O que isso significa? Que 32 documentos foram financiados pela National Science Foundation, ou seja, a pesquisa foi financiada por essa instituição, culminou aí num documento que foi publicado posteriormente, como foi publicado num título que Scopus Index, o documento está indexado aqui em Scopus, tá bom? Toda essa informação a gente está vendo desde 1967, você lembra? Foi o ano onde a gente teve os 3 primeiros documentos indexados em Scopus? Então, documentos publicados nesse ano de 1967 são os mais antigos que estão indexados em Scopus sobre essa temática. E se eu precisar fazer um recorte temporal, Aline? Você que manda, você pode fazer. Basta você selecionar o ano inicial, então pode ser, por exemplo, vamos fazer de 10 anos, tá? Vamos fazer aqui de 2011 a 2021. Nada te impede de mudar o ano final, tá bom? Seleciona esse período que você quer e clica em Analyze. Não pode esquecer de clicar no Analyze. E aí todos os gráficos vão mudar a informação para te mostrar entre 2011 e 2021. Fica muito claro quando você olha aqui o gráfico de documentos por ano, tá? Então tem um documentinho aqui já publicado num volume com data para 2021, ou pode ser também um article impress, um preprint, tá bom? Bem, então essa é a parte mais densa de Scopus, com mais detalhamento, etc. Tudo bem? Mas como vocês podem ver, é tranquilo quando vocês entendem as métricas, entendem os detalhes, fica muito fácil de interagir com o Scopus, é uma plataforma fácil de utilizar. Agora, quero te mostrar o seguinte. Vou te mostrar o perfil institucional
da Unicamp, é claro. Para isso, eu vou clicar aqui em Search lá no topo. Nada me impede de clicar também sobre Scopus, não tem problema. E aí, agora eu vou fazer uma busca por instituição. Affiliations, tá? Affiliations é instituição. E você vai colocar o nome da sua instituição. Vou colocar aqui Unicamp. Nem sempre colocando a sigla da instituição, você de fato vai conseguir encontrar o perfil, a sugestão para o perfil da instituição. Por quê? Vou te mostrar por que colocando Unicamp aqui, eu consigo ter um resultado, ou uma sugestão de resultado, que me sugere para o perfil, claro, da Unicamp, da Universidade Estadual de Campinas. Quando o perfil é aberto, vocês vão ver que um dos formatos de nome para Unicamp é a sigla própria. Se vocês tivessem usado um desses formatos de nome aqui para buscar o perfil institucional, vocês de igual maneira chegariam no perfil da Unicamp. Se você estiver buscando o perfil de uma instituição que a sigla dela não está listada nos outros formatos de nome, você pode não encontrar. Por isso que geralmente a gente indica que você busque pelo nome completo, tá? Da instituição. Temos aqui o quê? Perfil da Unicamp. Com o seu nome mãe, nome oficial do perfil e as suas variações de nome, tá? Essas variações de nome não surgiram aqui, não. É porque autores que se disseram afiliados à Unicamp usaram esses formatos de nome nos seus trabalhos para se identificar afiliados à Unicamp. Abaixo, a gente vai ter a informação de documentos que estão indexados em Scopus e contém pelo menos um autor afiliado à Unicamp. Então, temos 86.896 documentos indexados em Scopus que estão aqui afiliados à Unicamp, porque tem pelo menos um autor afiliado à Unicamp. E temos 29.875 autores que se dizem afiliados à Unicamp. Abaixo, a gente consegue ver o detalhamento desses documentos por área, tá? Cuidado um pouquinho com essa visualização desses documentos por área, porque não te esquece que os títulos podem publicar em mais de uma área, lembra? Então, por exemplo, eu posso ter um documento que está aqui na conta da medicina, nesses 20.010, que ele também vai estar contando aqui, ó, em bioquímica genética e biologia molecular. Tá? Vai que ele foi publicado num título que publica em várias áreas. Então, cuidado um pouquinho nessa interpretação, apesar de, claro, saber que a produção da medicina da Unicamp é muito, muito grande. Mas cuidado com essa interpretação por esse ponto específico, tá? Aline, os autores da Unicamp colaboram com autores de outras instituições? Com certeza. Quer saber? Clica aqui em instituições de colaboração, Collaborating Affiliations. Autores da Unicamp colaboram com autores da USP, com autores da UFRJ aqui pertinho de mim, com autores da Unifesp, com autores da UERJ. E em quantos documentos? Aí você vê o número correspondente. Então, a gente teve uma parceria aí em 1.634 documentos de pelo menos um autor da Unicamp e um autor da UERJ. Tá? E você consegue ver essa interação de colaboração com outras instituições. Olha que chiquérrimos, instituições estrangeiras. Nossa, muito, muito bacana ver isso. Vocês, de fato, são um expoente em pesquisa nesse país. Vamos lá, então, também olhar onde que vocês estão publicando esses trabalhos. Afinal, esses 86.890 trabalhos foram publicados em que títulos? 551 documentos publicados na revista Química Nova, 471 documentos publicados na Arquivos de Neuropsiquiatria. E aí você vai seguindo, vai vendo para os outros títulos. Eu me deleito em mostrar isso aqui para vocês. Por quê? Porque derruba um mito, porque eu não sei de onde ele surge, mas geralmente as pessoas, os usuários, acreditam que Scopus só indexa título estrangeiro, e principalmente título que publica em inglês. Isso não é verdade. Scopus indexa títulos, o critério não é se o título, estrangeiro, vem cá, vamos indexar, não. Scopus indexa títulos estrangeiros, títulos brasileiros, títulos que publicam em vários idiomas, em chinês, alemão, polonês, holandês, espanhol, em mais de 40 idiomas, tá bom? E não só títulos assinados, que publicam conteúdo assinado, mas títulos de acesso aberto também são indexados em Scopus, tá? Bem, aí eu quero te mostrar o seguinte. Você sabe quem é o autor afiliado à Unicamp que tem a maior quantidade de documentos indexados em Scopus?
Provavelmente essa equipe do sistema de bibliotecas da Unicamp sabe isso certinho, porque eles acompanham a produção da instituição. Mas às vezes você usuário, você tem a noção da produção da tua área ou do teu departamento, do teu laboratório, mas a nível macro, às vezes você não sabe. Então vamos ver quem é o autor, que tem a maior quantidade de documentos indexados em Scopus, que é claro afiliado à Unicamp. Vamos clicar nesses 29.835 autores. Aí eu estou chegando aqui numa página de resultados dos autores que são afiliados à Unicamp, ou que são afiliados a outras instituições e também afiliados à Unicamp. Temos aqui o seguinte, o autor Marcos Eberlin Nogueira, com 815 documentos indexados em Scopus. Ele se diz afiliado à Unicamp e ele é o autor que tem a maior quantidade de documentos indexados. Nada me impede de que, eu queria muito ver o perfil dele mesmo. Que eu tivesse ido lá na busca por autores, dado o sobrenome dele, o primeiro nome dele, determinado que ele era da Unicamp e encontraria na listagem de resultados o perfil dele. Não tem nenhum problema, você pode fazer isso. Só que eu encontrei um caminho bacana para perfis de autores da Unicamp. Afinal, eu não conheço todos os autores da Unicamp. Então, às vezes, usar um exemplo de nome, de autor, né, não me faria encontrar um perfil de um autor da instituição. E eu sempre gosto de customizar, de mostrar o autor da casa, a produção, né? Claro, valorizar os autores de vocês e mostrar para vocês a produção deles, tá bom? Então, aqui, esse é um caminho que eu sempre uso. Vai para o perfil institucional e clica lá no número total de perfis de autores e você chega na listagem de perfis de autores e vê quem são os autores que têm a maior produção indexada em Scopus, tá? Se eu quiser efetivamente entrar num perfil de um autor desse, faço o quê? Eu simplesmente clico no nome do perfil. Então, vamos entrar aqui nesse 11º perfil, que foi escolhido aleatoriamente, perfil da autora Sara Terezinha Olala Saad. Vou clicar no nome dela do perfil, e aí temos o perfil dela aberto. Aqui, o que a gente encontra? A gente encontra que ela é filha da Unicamp, de 89 a 2020, mas que ela é afiliada a outras instituições. E aqui eu tenho os vários formatos de nomes pelos quais essa autora está identificada nos seus trabalhos. Ela publica em títulos que publicam em que áreas? E ela publica em títulos que publicam em medicina, que publica em química, que publica em veterinária, que publica em engenharia. A Aline, ela publica em títulos que publicam em engenharia. Lembra que os títulos publicam em mais de uma área? Então, por isso que você vai ter essa determinação de uma autora, de repente, pelo que eu vejo, a filha da Baia, ela deve ser da área de saúde de vocês. Mas que ela pode estar publicando um trabalho, de fato, num título de engenharia, algo, claro, relacionado à saúde, que implica lá na engenharia, ou num título que publica em várias áreas. A gente vai encontrar aqui também o detalhamento da produção dela. Então, eu sei que ela tem 376 documentos indexados em Scopus. Estou dizendo que ela só tem isso de produção na vida acadêmica dela? Claro que não. Estou só dizendo que é isso que tem de produção dela indexada em Scopus, publicado em títulos que Scopus indexa. Temos um total de 5.316 citações computadas para os trabalhos dessa autora, que vieram de 4.447 documentos. E temos o índice H dela, que é 33. Se você quiser ver um detalhamento de informação sobre a produção dessa autora ou sobre os documentos que citaram os trabalhos dela, você pode verificar essa informação aqui embaixo. Você vai ter a listagem dos documentos dela, com as informações direitinhos, com o caminho para ir ao texto completo, lembra? Inclusive para os documentos que citaram os trabalhos dessa autora também. Caso você queira já migrar para uma informação analítica, para analisar a produção dessa autora, aí você tem que voltar um pouquinho e no lado esquerdo você vai ter uma caixinha com o número de documentos do autor, certo, gente? Eu já tinha te mostrado isso agorinha. Mas nessa caixa você vai ter uma opção chamada Analyze Author Output, ou seja, analisar a produção do autor. Quando você clica aqui,
Aí temos o quê? Temos a informação desse perfil, da produção dessa autora, reunida em gráficos e tabelas, para que você possa fazer essa análise. Consigo ver que 4,3% da produção dessa autora foi publicado no American Journal of Hematology, tá? Dá para ver que ela é de hematologia então mesmo, ó, vários documentos publicados em títulos que têm esse nome, hematologia. Aqui a gente consegue ver que 86,9% dos trabalhos dessa autora são artigos, então eu vejo que ela publica muito artigo, tá? Aqui a gente tem também a informação ano a ano de produção dessa autora. Então, o documento dela mais antigo indexado em Scopus é um documento que data de 1989 e consigo ver que ela segue pesquisando, porque já temos em 2020 8 documentos indexados em Scopus. 2020 nem terminou, então essa conta pode aumentar, tá bom? A gente consegue ver também o número de documentos por área. Não se esquece, vou repetir isso várias vezes para vocês não se esquecerem, que os títulos publicam em mais de uma área. Então, 48,5% do que ela publicou está agrupado em títulos que publicam em medicina, tá? Aqui a gente consegue ver mais abaixo uns cards. Quando você passa o mouse sobre eles, fica com essa linhazinha vermelha em volta, tá? Se você clicar num desses cards, é claro que ele se amplia e sobe. E aí você consegue ver a informação mais completinha. Aqui eu consigo ver a informação de estabelecimento de parceria de colaboração. Então, essa autora, Sara Terezinha, ela tem colaboração com outros autores e vice-versa? Sim. Houve colaboração em 33 documentos com Nicola Conran, eu espero não estar falando errado. Colaboração em 42 documentos com João Agostinho Machado Neto, que eu quero dizer que nesses 42 documentos nós encontramos pelo menos esses dois autores juntos, tá? Se eu clicar no segundo card, agora ele apareceu aqui na terceira posição, eu consigo ampliar a informação de citações. Então, eu consigo ver a distribuição ano a ano dessas 5.316 citações. Consigo ver aqui, ó, que, por exemplo, em 2020, a gente tem 401 citações computadas para os documentos dessa autora, tá? E você consegue ver a informação ano a ano. Você consegue ver também o índice H. O índice H é uma métrica que mede a produtividade do trabalho do autor. É só uma métrica, tá? Bem, aqui o que a gente tem? O índice H dessa autora é 33. Por quê? Porque ela tem 33 documentos que contêm pelo menos 33 citações. Fica fácil quando você olha para a tabela. O que a gente tem nessa tabela? A gente tem aqui a listagem completa dos 300, acho que são 353 documentos dela, tá? Deixa eu dar uma olhada até o final. Vamos baixar. 376, estou um pouco esquecida, né? Errei por 20. 376 trabalhos dessa altura. A gente ordenou esses trabalhos por ordem de citação, ou seja, do documento mais citado para o documento menos citado. E aí, conforme a gente for baixando nessa tabelinha, a gente vai encontrar uma tarja amarela no 33º documento. O que isso me mostra? Que em 33 documentos, essa autora tem 33 ou mais citações. Repare que dessa tarja amarela para cima, ou tem 33 ou tem mais. Ou 33, 34, 34, 35, só vai subindo, tá? Por esse motivo, o índice H dela é 33, tudo bem? Se ela quisesse, não basta só querer, mas em termos práticos, se ela quisesse que o índice H dela passasse para 34, o que ela iria precisar? 34 documentos com pelo menos 34 citações. E como que isso se reflete aqui? Ela teria que, então, ganhar uma citação nesse 33º documento, para ficar com 34 aqui. E no 34º documento, ela precisaria ganhar 2 citações para ficar com 34. Não adianta ganhar essas citações em outros documentos. Tem que ser de forma específica nesses documentos aqui. Uma citação nesse ARH-GAP10 e 2 documentos nesse Amlodipina.
tá bom? E aí ela vai ficar com 34 documentos, contendo pelo menos 34 citações. E aí sim, o índice H sobe para 34, tá bom? Então, esse é o perfil do autor, a visualização dos detalhes do autor e, claro, a análise da produção desse autor. Para fechar com chave de ouro e rapidinho, eu vou então agora lá numa aba que a gente não tinha mexido ainda, que é a aba de Sources. Sources significa fontes, as fontes que o Scopus indexa. E aí a gente vai falar de títulos indexados, tá? Geralmente, quando eu chego nessa parte, as pessoas me perguntam: Aline, como que eu sei os critérios para indexar um título no Scopus? Essa pergunta é clássica. Se eu ganhasse $1 para cada pergunta dessa, eu estava super rica, porque eu sei que sempre vocês têm essa dúvida, né? E nem sempre fica muito fácil de vocês encontrarem informação. Até que eu encontrei um site muito bacana, chamado Ready for Scopus. Então, você digita lá, readyforscopus.com, e então você vai encontrar uma página com todo o questionário para que você saiba certinho os critérios para indexação em Scopus, tá? Tá tudo direitinho aqui. Fica essa dica, www.readyforscopus.com, tá bom? Tomar a liberdade de vir aqui e jogar no chat para que vocês possam só clicar e pronto, tá bom? Bem, aqui, nessa parte de títulos, a gente vai encontrar a listagem desses títulos indexados em Scopus. Eles estão aqui nessa listagem por ordem de site score, ou seja, do maior site score para o menor site score, tá? Claro que eu posso buscar um título da minha área, não tem problema. Para isso, você olha para o canto esquerdo e você pode fazer essa busca por esse título. Na verdade, não dá para buscar só por área, não. Você pode buscar títulos que publicam numa área, ou você pode, eu quero buscar unicamente a informação de uma revista. Se chama Química Nova, por exemplo. Você vem aqui, pede para buscar pelo título e bota Química Nova, tá? E você vai encontrar a informação para esse título. Basta clicar aqui, você vai ver as informações de reputação desse título. Aqui, a gente vai conseguir também fazer a busca por um título por editor. Então, quem é o editor que publica o título? Eu quero buscar somente os títulos que são publicados pela, sei lá, Emerald. Então, você digita aqui, ó, Emerald. Seleciona a caixinha, clica em Apply. E aí você vai ver na lista só os 479 títulos, independente de área e tal, publicados pela Emerald, tá? Você pode buscar um título também por ISSN. Se você, claro, tem o ISSN desse título. Para ficar fácil aqui, eu vou buscar por títulos de uma área, tá? Vou buscar por títulos de oncologia, pelo simples motivo de que eu faço tanta comparação de título de oncologia que eu já gravei o nome das revistas, tá? Que eu uso para comparar. Publicam em temáticas aí muito próximas e aí dá pra gente comparar com muitas de maneira bastante específica, tá? Mas claro que você pode escolher uma área mãe. Eu quero comparar todos os títulos de agricultura e ciências biológicas. Então, vai vir um pacote com títulos que publicam especialmente em horticultura, em títulos que publicam em ciências dos alimentos, enfim, tá? Ou você pode simplesmente escolher uma área filha. Só o que publica conteúdo de ciências aquáticas, tá? Não tem problema. Você pode passear por entre essa seção de áreas mães, vamos dizer assim, e áreas filhas, tá? Basta selecionar, por exemplo, ó, história. Pede para dar apply e você vai encontrar os títulos que publicam história ou que publicam em outra área, em outro ponto, né? Mas que também publicam em história. Acontece, tá? Vou aqui fazer uma busca pelos títulos, então, de oncologia, para chegar o mais próximo da realidade possível. Que eu não quero comparar nada muito diferente, porque senão fica emocionante. Vou digitar aqui oncologia, e aí eu digo o seguinte, olha, Scopus, me servem títulos de oncologia para medicina, e me servem também títulos de oncologia aí em enfermagem oncológica. E clico em Apply.
Bem, títulos de oncologia podem publicar em outras temáticas, tá? Pesquisa de câncer, em biologia celular. E aí você vai encontrar um desses títulos, perdão que eu selecionei tudo. Você pode clicar num desses títulos, vou clicar nesse 7º título aqui. E aí você vê os detalhes sobre esse título. Ou seja, todo mundo que publicou na JAMA Oncology desde 2015 tem seu documento indexado em Scopus. Aline, quero publicar, mas quero que meu documento seja indexado em Scopus. Antes de você publicar no título, faz uma busca, tá? Por ele aqui em Scopus e você vai ver se ele está coberto em Scopus, tudo direitinho, tá? Aqui você consegue ver que essa revista é publicada pela AMA, American Medical Association, e ela publica em 2 áreas. Olha que eu falei para vocês várias vezes. Publica tanto em medicina, quanto em bioquímica, genética e biologia molecular. Aqui do lado direito, você vai ter a informação das métricas do CiteScore, do Simago Journal Rank e da métrica SNP. CiteScore a gente conversou bastante, né? Média de reputação, quantidade de citações recebidas entre, no caso aqui, 2016 e 2019, dividido pela quantidade de documentos igualmente publicados entre 2016 e 2019. Simago Journal Rank também faz uma medição de reputação, então a reputação desse título, claro, vai resultar em um maior valor de citação. E nós temos a métrica SNP, que é uma métrica bacana e que ela é muito usada para comparar diretamente periódicos em áreas diferentes, tá? A métrica SNP é muito boa para isso, porque ela vai medindo o impacto das citações, mas ela meio que contextualiza, meio não, totalmente contextualiza por título, ponderando essas citações e relacionado, então, ao número total de citações num campo específico de assunto. Por isso que é muito usada para comparar títulos de áreas diferentes, tá? Bem, aqui a gente consegue ver esse detalhamento e mais abaixo você consegue também ver o CiteScore Tracker. Lembra que eu te falei? Então, até o dia 7 de setembro, o CiteScore Tracker estava 32.4, já passou o CiteScore dessa revista no ano passado, tá? E você vê aqui um ranking. Sabe quando vocês me perguntam, Aline, quero saber qual é a melhor revista de engenharia mecânica? Faz a busca pelos títulos que publicam engenharia mecânica e você vai conseguir ver se esse título é o primeiro melhor, se ele é o 5º melhor. No caso aqui, a gente mede por categoria. Na categoria oncologia, é a 7ª melhor revista, o melhor, vou falar com prudência, 7º melhor título. Quando a gente fala de título periódico, a gente não está falando de revista só. Por exemplo, séries de livros, série, é publicação serial também, tá? Então, 7º melhor título de 331 títulos. A gente vai ter aqui o 4º melhor título de 198 títulos na categoria de pesquisa para câncer. Para terminar, se eu quero comparar a JAMA Oncology com outros títulos, o que eu faço? Subo de novo e olho para o lado direito da minha tela. Quando eu clico aqui em Compare Sources, em comparar fontes, aí eu vejo uma série de gráficos. Nesses gráficos eu tenho, claro, a informação da JAMA Oncology, tudo prontinho para mim. Só falta o quê? Falta que eu encontre os outros títulos. E aí eu uso essa caixinha aqui nesse tom clarinho de azul para encontrar os outros títulos. Posso encontrar esses outros títulos pelo seu nome, pelo seu ISSN ou pelo seu editor, tá? Vamos buscar aqui pelo nome, já que eu já te contei que eu gravei os nomes dos títulos de oncologia, né? Vou comparar, então, essa JAMA Oncology com a The Lancet Oncology, é uma revista de Elsevier. E aí eu peço para buscar, eu encontro o título, marco a caixinha dele e vai para o gráfico. E vou comparar também com a Nature Reviews Cancer, uma revista da Springer. E aí eu marco a caixinha e vai para o gráfico, tá? Você pode comparar, colocar aqui nesses gráficos juntinhos até 10 títulos, tudo bem? Temos 3 aqui. Aqui eu posso comparar esses títulos por CiteScore.
Ué, Aline, por que que os outros títulos estão começando com CiteScore desde 2011 e a Jam Oncology só em 2015? Porque ela foi indexada depois. Um título ganha CiteScore somente um ano após a sua indexação, o que me sugere que esse título foi indexado, então, em 2015, tá? E em 2016 a gente colocou a informação de 2015. Por isso que a gente não tem informação dela de CiteScore para os anos anteriores, tudo bem? Bem, aqui a gente vai ter a comparação pelo Simago Journal Rank, tá? Então, a segunda métrica de reputação. Também você pode comparar pela métrica SNP, tá? Source Normalized Impact per Paper. Fala SNP que é mais fácil, todo mundo vai te entender. Você pode comparar esses títulos pelo SNP, então 3 métricas para você avaliar essa reputação, para não ficar preso, né, pela ótica de uma única métrica. Você pode comparar esses títulos de acordo com o número de citações. Então, você consegue ver aqui, ó, que a The Lancet Oncology, em 2019, foi o título que teve o maior número de citações recebidas nos documentos. Contudo, ela não teve um maior CiteScore. Por que isso? Porque ela publica muito. Então, eu tenho um número alto de citações que é dividido por um número igualmente alto de documentos publicados. E aí, a matemática não deixa, né? E o CiteScore acaba diminuindo um pouquinho, tá? Então, essas informações têm que ser detalhado e tem que ser verificado, porque não significa, às vezes, que um título tem um CiteScore menor que o outro, que necessariamente aquele título não é tão bom quanto o outro, tá? Então, por isso que essa análise precisa ser feita com cuidado. Aqui, a gente pode comparar também os títulos pelo percentual de documentos não citados ano a ano. Então, em 2019, 49,68% do que foi publicado em 2019 não foi citado, foi publicado na The Lancet Oncology, tá? Mais ou menos você vê aqui quase uma disputinha aqui, ficou muito pertinho os outros títulos também, tá? Aqui a gente também, para finalizar, consegue comparar esses títulos pelo percentual de artigos de revisão ano a ano. O que são artigos de revisão? São compilados do conhecimento numa temática, tá? E aí, o que a gente tem? A gente tem que a característica muito clara da Nature Reviews Cancer, apesar de alguns anos ter publicado um pouco menos, mas é de publicar bem mais artigos de revisão se comparado com a The Lancet Oncology e com a JAMA Oncology, tá bom? Praticamente a JAMA Oncology publica quase nada de artigos de revisão, tá bom? Bem, então era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Esse Compare Sources é um recurso muito interessante quando vocês estiverem escolhendo o periódico para vocês publicarem os trabalhos de vocês, tá? Usem também essa ferramenta em Scopus, que tem muito para trazer informação analítica para te ajudar nessa escolha, tá bom? Então, era isso que eu queria comentar com vocês. Surgiu alguma dúvida aí, Daniele? Pode mandar. Aline, beleza. Espera aí um pouquinho, só um minuto. Tá? Tranquila. Vamos lá. Aline, Oi. é o seguinte, eu estava aqui acompanhando, né, as answer e chat, e aí a gente pode, eu vou passando aqui alguns itens, Sim. aqui porque algumas pessoas estão com algumas dúvidas e de repente até fui respondendo, mas eu acho que de repente você pode até exemplificar melhor aí na prática, na base, tá bom? Beleza. Tá? Então, algumas informações do tipo, eu vou de baixo para cima aqui, que são algumas coisas interessantes, depois eu vou numas mais específicas que são de uso do mesh e tal, tá bom? Tá. A Heloísa, ela tá perguntando aqui que ela queria que você focasse um pouquinho mais na pesquisa avançada. Você voltasse um pouquinho lá, porque ela está com algumas dúvidas aqui quais são os demais campos que a base pesquisa quando se escolhe a opção all, né, em relação a title, abstract e keys, né? Sim. Porque a diferença é bem grande desses resultados. Então, se puder dar uma exemplificada ali, sim. Beleza. Eu acho que seria interessante. Aqui na busca avançada, o que a gente tem, tá?
Na busca avançada, no canto esquerdo, você tem aqui um certo apoio de operadores que você pode utilizar e de campos. Esses campos, eles ficam agrupados em categorias. E aí a gente vai ter, por exemplo, a categoria de conteúdo textual. Você vai ter campos como buscar somente no título, ou buscar somente no resumo, buscar em todos os campos. Como vocês tinham colocado, né? O que é a diferença de buscar em todos os campos? Buscar em todos os campos é realmente buscar em todos os campos. Ou seja, eu vou varrer título, resumo, palavras-chave, vou varrer nome de autor, nome de instituição, vou varrer inclusive as referências do documento buscando, tentando encontrar aquele termo. Por isso, quando você busca em todos os campos, você vai ter um número muito grande de resultados. Aqui você não necessita, de maneira específica, saber muito de sintaxe, de escrita, de estratégia para utilizar essa busca avançada. O que você pode fazer? Quando você vai abrindo, destrinchando essas categorias, você vai ter ao lado de cada campo o sinal de mais. Esse sinal de mais serve para que você busque, então, coloque na tua estratégia de busca aquele campo. Então, por exemplo, se eu quisesse buscar unicamente no título e no resumo um termo, eu iria clicar no mais referente ao campo título e resumo. E aí, aqui a plataforma me coloca, então, nessa estratégia a sintaxe correspondente a esse campo. E dentro do parênteses eu coloco, por exemplo, poderia ser documentos que falem sobre aquisição de linguagem, por exemplo. Então, vou colocar aqui, ó. Vamos botar aqui. Language. Opa. Acquisition. Tá? Pronto. E aí você vai colocando outros critérios. Por exemplo, eu quero documentos que tem no título, no resumo, esse termo, aquisição de linguagem, mas eu quero que esses documentos, eles tenham sido publicados após um ano específico. Então, tudo que foi publicado após 2011, ou seja, de 2012 para frente, é o que me interessa. Você já pode colocar isso na estratégia. Mas entenda comigo que eu estou pedindo um segundo critério, certo? O primeiro critério é os campos nos quais eu queria buscar. E aí, para colocar um outro critério, eu tenho que adicionar um operador booleano. Basicamente, segue o primeiro critério e o segundo critério. E aí, eu coloco, então, o AND, que eu posso digitar ou eu posso clicar no mais correspondente no campo de operadores. Não tem problema, você que vai definir. E aí, o que você vai fazer? Vai colocar esse critério de ano de publicação. Ano de publicação. Onde eu vou encontrar esse campo? No início pode ser um pouco nebuloso, mas você vai ver que fica bem intuitivo. Ano de publicação, eu vou encontrar na categoria publicação, tá? Então, por isso que eu falei que é bem intuitivo. Mas, claro, se você fazendo isso com calma, você vai abrindo as categorias, vai vendo cada campo que existe em cada categoria. E aí, quando você abre aqui esse campo Publication, você vai encontrar vai encontrar campos relacionados à publicação. Então, ISSN, você vai encontrar, então, tipo de publicação. Você vai encontrar, por exemplo, ano da publicação, tá? Eu clico, por exemplo, no mais. Estou construindo aqui alguns exemplos. E a plataforma te ensina como usar aquele campo. Se existe alguma informação adicional necessária, a plataforma te indica. Por exemplo, esse campo PubYear, do ano de publicação, que tem essa sintaxe, ele necessita de um código específico sendo usado com ele. Esse código, na verdade, são 3 códigos. Você vai usar um deles, que vai ser antes do ano X, no ano X e após o ano X. Esses são os códigos. DEF de antes, AFT de depois e IS de no ano. Então, por exemplo, voltando, se eu quisesse documentos que tenham sido publicados, né? Só claro do que está indexado em Scopus, mas documentos que foram publicados após 2011, eu iria usar o símbolo AFT depois do PubYear. Opa, tem que dividir aqui, ó. AFT iria colocar 2011. E assim por diante você ia montando a sua estratégia.
Ah, eu quero determinar que esses documentos, eles tenham tipos e sejam de tipos específicos. Eu só quero documentos que sejam artigos ou capítulos de livro, por exemplo. Outros tipos de documentos não me interessam. Mais um critério, lembra? Adicionei mais um critério, joga mais um AND, e aí você vai em busca desse campo. Tipo de documento, que eu encontro em que categoria? Na categoria documento. Você abre a categoria documento e você vai encontrar o campo tipo de documento, que tem essa sintaxe doctype. E aí você clica no mais e a plataforma te indica mais uma vez. Você joga dentro, tá escrito aqui, ó, direitinho. Você joga dentro dos parênteses dessa sintaxe de tipo de documento o código a respeito do tipo de documento que você quer. Eu disse que eu queria o quê? Artigo e capítulo de livro. Artigo, o código é AR e capítulo de livro é CH. Concorda comigo que pode ser tanto artigo quanto capítulo de livro? Então, tem uma alternância aí. Então, vamos escrever isso dentro dos parênteses. AR de artigo. E como é que eu mostro a alternância? Com o operador booleano, que é o OR, que é o OU, né? Lembra que eu falei que pode ser artigo ou capítulo de livro? Então, você digita OR e coloca lá o símbolo de capítulo de livro, que é CH. E assim você vai escrevendo a estratégia. Quando você terminar, clique em Search e a plataforma vai te encontrar a quantidade de resultados de documentos de acordo com essa estratégia mais avançada que você determinou aqui para ela, tá bom? Ô, Aline, para eu buscar tudo, eu tenho aqui uma outra dúvida. Eu tenho que escrever o all ou posso só escrever o termo? Para buscar tudo, você tem que escrever aqui o all na busca avançada, tá? Se for na busca por documentos mais genérico, joga o termo e só seleciona o campo all, tá bom? Ok. Aqui tem uma outra questão sobre algumas, se a base se comporta, é uma questão da Maria Beatriz, Uhum. se ela usa apenas o termo mesh, se ela tem algum tipo de estratégia de autossensibilidade, você tem como explicar um pouco isso? Então, é o seguinte, quando a gente fala, né, de termo, a gente pode fazer uma busca por termo indexado também. Existe esse campo. Você quer determinar usando os descritores, você pode encontrar, tá? E aí ele vai buscar simplesmente nesse campo. O que é feito é o seguinte, a plataforma usa esse vocabulário controlado do Mesh, por exemplo, o Mesh, por exemplo, o M3 e outros vocabulários para essa indexação. Para a busca exclusiva nessa seção de termo controlado, eu posso usar na busca avançada, venho na categoria Keyword e uso unicamente o campo Index Terms, tá? Deixa eu apagar aqui, ó. E aí, deixa eu jogar ele ali na estratégia. E aí, você vai buscar unicamente na plataforma, vai dar essa informação e vai buscar nos documentos unicamente nessa parte de termos controlados, tá? A busca por esse descritor específico, tá? Esse é o procedimento. E essa indexação é feita por humanos, tá? Então, como é que o documento apareceu ali magicamente? A recuperação do documento foi indexada ali em cima do Mesh, por exemplo. Isso é feito pela equipe de conteúdo de Scopus, tá? Isso não vem da própria editora, não vem do próprio documento. Ok, Aline. Eu estou aguardando aqui, acho que não tem mais nenhuma questão. Não sei se mais alguém tem alguma dúvida. De qualquer forma, eu tenho, assim, só para dar uma visão geral aqui, que eu fui respondendo, se você quiser falar alguma coisa, algumas situações do tipo da diferença do Scopus e Science Direct, né, que eu já expliquei um pouquinho.
a explicar, não sei, de repente, não sei se você falou sobre o site score, né? Falei. E aí ela, de repente, falar um pouquinho dessa diferença dele, qual que se tem, existe, do impacto do artigo, porque ele é impacto periódico, né? Isso. Na hora quando você explicou, né? Quando a gente fala, a gente usa o termo impacto, né? Porque é um termo muito usual para vocês entenderem exatamente a definição. Eu busco tentar não ficar falando tanto impacto e falar mais reputação, porque quando eu falo impacto, vocês ligam na cabeça, assim, parece que é igual colocar na tomada e acende o aparelho. Vocês instantaneamente pensam em fator de impacto. E às vezes isso traz uma mensagem de que só existe o fator de impacto, ou o fator de impacto é a melhor métrica para isso. Na verdade, é mais uma métrica, né, no mercado que faz esse mesmo procedimento. O ideal é que vocês utilizem várias métricas para fazer essa visualização, para ter essa ótica, né, de reputação do documento, do título, de acordo com várias métricas. A diferença do fator de impacto de site score, além, claro, de serem métricas enfim, de empresas diferentes, a gente está falando do site score que é do próprio Scopus, já o fator de impacto é baseado lá no JCR, lá da Clarivate. Você pode encontrar títulos, claro, que não vão ter fator de impacto, porque pode estar indexado no Scopus e pode não estar indexado no Scopus, mas pode estar indexado lá, né, no Web of Science e vice-versa. Existem essas diferenças, tá? Para títulos da Elsevier, em Science Direct, você tem a informação, inclusive, do fator de impacto. Em Scopus, a gente não fala de fator de impacto. Propriamente do detalhamento de conta de fator de impacto, tá? Eu não sei como é que houve uma modificação. Haja vista que, como a gente teve modificação de site score, pode ser que tenha modificado o fator de impacto também, a fórmula de cálculo. Mas até onde eu estava ciente, considerando que isso é fora do mundo Elsevier, vamos dizer assim, o fator de impacto ele vai medir para você quantas vezes o documento ele foi citado, né, em relação ao total de documentos publicados naquele periódico, naquele título, né, num período de 2 anos. Era o que eu tinha de informação até então, não sei se houve alguma modificação de cálculo, mas são visualizações em cima de janelas de tempos diferentes e que te mostram outras informações. O que a gente tem de site score é sempre trazer uma métrica abrangente, uma métrica muito clara e que nunca muda, não tem nenhum outro critério por trás, tá? Mas para mais detalhamento sobre o fator de impacto, é sempre melhor vocês conversarem tanto com os bibliotecários da instituição, porque como eles têm contato aí com todos os editores, eles têm informações, de repente, muito mais específicas em relação ao fator de impacto, tá bom? Perfeito, Aline, perfeito. Até ia comentar agora, né, para a gente finalizar, eu acho que a gente já está num horário, né, avançado aqui. Uhum. O Scopus realmente mais uma ferramenta, como a gente fala e a gente explica, né, aos pesquisadores, que é mais uma ferramenta que complementa o levantamento bibliográfico, né? Então a gente recomenda o uso de outras bases disponíveis pela CAPES, né, e assinadas Unicamp. E todas essas informações a gente encontra, né, lá no portal, nosso sistema de bibliotecas. Se vocês, também vou colocar aqui no chat, se vocês tiverem alguma dúvida também com relação a isso que a Aline explicou, né, e todas essas diferenças, eu vou colocar o nosso e-mail aqui. Então, nós temos aí o contato também via chat no portal do Centro de Bibliotecas e por e-mail, tá? Eu vou colocar aqui especificamente esse e-mail que a gente está tratando do programa de competência. E é isso. E eu queria agradecer, né, mais uma vez a Aline, a nossa parceria, tá bom? E aproveitar também para avisá-los que a semana, né, o Elsevier Week não acabou. Isso aí! Não acabou. Nós temos hoje à tarde aqui mais uma outra apresentação. Acho que não é a Aline, né, Aline? Acho que não. O Sérgio, ele vai falar... Não, o Sérgio está de férias. Oh, meu Deus, oh, que delícia. A gente vai apresentar aqui hoje é o Cival, né? É a Thaís que vem. A Thaís, perfeito. Isso. Então, é mais uma ferramenta. Então, hoje à tarde, às 14 horas. E na sexta-feira, terminamos com o Compendex, né? O Engineering Village, com o Luiz, exato. Isso. Dia 18 às 10 da manhã. E à tarde, na sexta-feira à tarde, o Embase, né? Aí a Lilian.
Lilian, perfeito. E a gente vai fazendo a propaganda já dos próximos eventos. Fiquem, então, atentos, se inscrevam, que não acabou, vão ter mais aí os Evil Week. Eba! Se vocês tiverem qualquer probleminha com o certificado, lembra, até uma semana vai chegar todo esse e-mail direitinho com os dados para baixar o certificado. Se tiver algum problema, me manda um e-mail que eu te dou suporte, tá bom, pessoal? Muito obrigada. Agradeço a você, Daniele, pela companhia, pelo apoio. Muito obrigada. Um prazer sempre estar em parceria com vocês. Espero que ano que vem tenhamos mais sorte e eu possa estar novamente presencialmente na Unicamp, tá bom? Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.